O desempenho físico a gente pode até considerar que caiu em 2018, mas não houve naquela época algo que está havendo agora. Uma sequência de lesões. Né? Esse ano o Flamengo tem lesões por problemas de trauma, por exemplo, Diego. Né? Diego tomou uma entrada criminosa e quebrou. O Lincoln não. Sentiu dor na coxa direita, um jogador jovem. Né? E a gente vai ver alguns casos aí acumulados. Rodrigo Caio ontem sentiu, né? Também sentiu dor na coxa esquerda, pediu para sair. E a gente sabe que quando o jogador faz esse gesto aí é porque ele realmente sente que não dá. A gente ainda não tem notícia da gravidade da lesão do Rodrigo Caio, né? O Diego é mais um caso de acidente. Agora, a gente vai ver aí a sequência. Do ano passado para cá, o Flamengo mudou 2 vezes a sua equipe, não a equipe toda, mas fez mudanças na equipe de preparação física, de fisiologia, com a chegada do Abel e com a chegada do Jorge Jesus. Não houve manutenção daquele trabalho que era feito até o ano passado. Fundamentalmente muda método, especialmente, e não é só de jogo, não é só um modelo de jogo que exige alta intensidade, são também modelos de treinamento novos. E isso tudo tem um impacto. A questão é que o time, a chegada do Jesus, ela traz, para mim, uma clara progresso tático e de desempenho do time, o nível de jogo sobe. Agora, é natural que ele esteja conhecendo o terreno. A questão é que o faz numa época da temporada em que pequenos deslizes, eles, no lugar de eventualmente custarem um jogo, um resultado, eles podem custar um campeonato. Porque é uma sequência de jogos decisivos, né? Especialmente os jogos de Copas. Esse é o grande paradoxo que o Flamengo, que é um clube ansioso por conquista, vive no momento. Ele vem implantando uma maneira nova, ele escolheu uma mudança de caminho com uma ruptura que é também cultural em termos de método, mas que impõe nesse processo riscos de adaptação no momento decisivo da temporada. Eu acho que o melhor do Flamengo com Jorge Jesus, a gente já referiu isso com o Pedrinho de Corinthians. Aquele corredor, aquele espaço, os meios avançados, tipo 10 metros por dentro. Então você tem um ângulo com o lateral, você tem um ângulo com o volante, você tem um ângulo com os 2 atacantes. Linhas de passe. Não teve isso semana passada contra a Emelec, por causa de lesões, improvisações que não deram certo. Ontem teve de novo, apesar de ausência de Everton Ribeiro e Arrascaeta, que são jogadores chaves naquelas posições. Ele perdeu os 2. Mas bons times são feitos de parcerias, né? E como tu falou, teve ontem uma parceria. Gerson pareceu muito mais cômodo pelo lado direito, porque tem ângulo de ir por dentro. Além, se quiser, ele tem Rafinha para fazer um overlap. Então, aquele lado direito funcionou muito bem, com o Gerson, com a Rafinha e com o Gabriel, que achou a posição dele. Né? Gabriel é um jogador penalizado pelo sucesso de 4-3-3 ou 4-2-3-1. Ele não é um centroavante, nem o atacante pelo lado. Ele é um segundo atacante. Perfeito para o velho 4-4-2. 4-4-2. Então, ele está achando o espaço dele. Eu acho que o Brasil tem uma geração grande nos últimos anos de atacantes que não se encontram como ponta nem como 9. Sim. E a quase ditadura do modelo com pontas e um homem no meio, ela fez com que muitos jogadores não se encontrassem. Sim. Engraçado, né? O Jorge Jesus, ele traz... Porque a gente fica esperando coisas assim que normalmente o torcedor, o jornalista associa ao futebol europeu. Uma delas é justamente não poupar time inteiro. Isso é uma coisa que a gente diz que não se faz na Europa, exceto em casos assim. Você vai jogar contra o time da 8ª divisão na primeira rodada da Liga. Aí você bota o time em reserva. Né? Ou a segunda Copa aqui. Isso. O Flamengo, esse ano, só poupou mais da metade do que é considerado o seu time titular em 2 ocasiões. Nesse empate aí de 1-1 com o São Paulo e numa vitória de 2-1 sobre a Chapecoense. Nessas 2, o Abel era o treinador. Com o Jorge Jesus isso não aconteceu. E outra coisa que o Jesus não fez, mas que a gente normalmente acha que treinadores europeus vão ter mais paciência, porque clubes europeus têm essa estrutura, é botar o jogador assim que ele chega. O Gerson, por exemplo, chegou, botou a camisa e foi pro campo. E parece que o Felipe Luiz joga no próximo domingo, só não joga na quarta porque não está inscrito. Né? Então, o Jorge Jesus não parece ter essa coisa que a gente associa muito ao treinador europeu, porque acontece nos clubes europeus. E uma coisa que me pareceu muito interessante é o quanto parece alguns conceitos básicos do modelo são inegociáveis para ele.
Por exemplo, você tinha algumas razões, talvez, para que ele recuasse alguns passos, quando ontem, no meio do jogo, ele fica com a sua dupla de zaga, não só a dupla de zaga, que não é titular, sem entrosamento com o time, sem um envolvimento com aquele contexto de uma maneira mais longa. Tuller e o Pablo Mari, que chegou recentemente, acaba de chegar e jogou ontem. E ele manteve os comportamentos da linha alta, da tentativa de encurtar espaço, e acabou funcionando, né? Aliás, o Pablo Mari pareceu, inclusive, entender esse conceito. Sim. E é o que o Jesus bate muito na questão da bola coberta e da bola descoberta, de como se comportar em cada uma dessas situações, inclusive orientando quem estava ao redor, mas ele pareceu ter um comportamento muito seguro nisso. Talvez isso também tenha reforçado a segurança nele de não mexer muito em comportamento. E a questão dos meios que o Tim falou me parece muito, muito importante também, porque no jogo com o Goiás, no 6-1, você tendo a Arrascaeta de um lado, Everton Ribeiro do outro, os dois, alguns metros para frente, Sim. o Flamengo fluiu com muita facilidade, a saída deles deu uma quebrada nisso. Isso. E ontem o time conseguiu reencontrar a forma, e aí nem nessa questão, nem na perda dos jogadores, se mexeu muito no modelo e nos pilares, nos conceitos de jogo básicos do time. Mas foi isso que não deu certo nem um pouco contra a Emelec. No Equador. Não foi questão de disposição. Foi que Rafinha aberto pelo... eu pensava que Rafinha ia jogar com volante. E Diego mais avançado. Não, ele não fez isso, né? Então, foi isso que não deu O certo. Rafinha pegou muita bola de costas também no Equador. Aqui, eu tenho cobrança dos dois lados, tá? Porque tinha gente cobrando que a gente falasse de bola também. Isso. Né? Mas aí o Alan Firmino da Costa disse que está esperando falar sobre como o VAR resolveu o jogo ou não resolveu. Nas minhas contas, as contas dele, do Alan, 2 expulsões antes do terceiro gol, inclusive Rafinha. Bate com as minhas contas também, acho que vai bater com as de vocês, né? Tem 2 lances que provocaram quase que uma unanimidade, né? Eu vou apertando o F5 aqui para o torcedor do Flamengo poder discordar se quiser, mas enfim, nem tem F5, né? Só rolar aqui mas para receber novos comentários. Para mim o lance absolutamente inequívoco é esse. Esse é o lance grave. O Flamengo reclamando sobre o que aconteceu com o Diego. E olha, exatamente. Isso tem muito mais malicioso. Isso não tem nenhuma tentativa de pegar a bola. Concordo. Não resultou em fratura, né? Mas foi um lance temerário, Sim. da mesma forma, né? E o VAR poderia ter sido acionado, porque o VAR pode corrigir cor de cartão. Sim. Né? O Rafael Claus deu amarelo, e o VAR poderia ter chamado para dizer, olha, isso não é para amarelo, é para vermelho. E ali era perfeitamente cabível que ele entendesse como um erro claro, porque é um lance muito nítido. A malícia lá, deu para ver que iria fazer isso correndo para antes. O Rafinha já tinha amarelo e deu essa entrada aí. Uma entrada que interrompe contra-ataque e é um carrinho. Poderia acontecer. Agora, por que eu disse que apenas o outro lance eu considero inequívoco? Porque eu acho que houve outros lances do jogo similares ao do Rafinha que o critério não foi a aplicação de cartão. Agora, ele era passível de cartão amarelo nesse lance. Se você analisar o lance isoladamente, é um lance que poderia resultar em expulsão e ele teve sorte. O Rafael Claus parece ser dessa linha mais moderna de árbitros que não querem dar o amarelo em qualquer situação. Né? Mas me pareceu um lance bem típico. Essa é outra reclamação pelo seguinte, olha, o gesto que o Gabigol faz, que é de uma antiga história entre Flamengo e Botafogo, a história do chororô, né? Vem de um tempo em que o Cuca era técnico do Botafogo, reuniu os jogadores para fazer um protesto e alguns choraram.